Bom dia, amados. Bom dia aos irmãos presentes no prédio, na nossa igreja. Bom dia aos irmãos que estão assistindo pelo YouTube. É uma satisfação tremenda, mais uma vez, estar aqui à frente, conduzindo nossa igreja no louvor. Sempre motivo de grande alegria para mim, e saber que faço parte de uma igreja verdadeiramente cristã, verdadeiramente bíblica, saber que a liderança da nossa igreja aqui é uma liderança séria e a gente não cai de paraquedas, como o pessoal fala aqui na frente do culto. Então é um motivo de alegria, e saber que quanto mais a gente está envolvido, mais a gente tem que dar um bom testemunho, ainda mais nessas épocas digitais, agora que a gente sabe que as pessoas podem voltar no tempo, olhar esse culto e querer saber um pouco mais da vida da gente, para saber se a gente continua firme, glorificando e adorando a Deus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos ter um tempo de oração agora. Senhor Deus e Pai amado, louvamos a Ti mais uma vez, Senhor, por essa manhã. Louvamos a Ti por a semana que passou, Senhor, que apesar dos problemas que tivemos, o Senhor esteve sempre em frente, sempre na nossa frente, nos cuidando, permitindo que tudo acontecesse, e até para questão da nossa grandeza, do nosso crescimento, Senhor. Agradeço pelos irmãos presentes aqui mais uma vez. Agradeço, oro pelas famílias também que estão assistindo pelo YouTube. Peço, Senhor, que mais pessoas cheguem a Ti, Pai, porque o Teu amor é real, Pai. O Teu amor é salvador e o Teu amor nos conduz à vida eterna. Que esses louvores que vamos cantar agora, Senhor, sejam de agrado a Ti, Pai. Que o Teu coração esteja aberto, o Teu ouvido esteja aberto a ouvir o que vamos cantar e se agrade das nossas vozes, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que mais uma vez eu oro e agradeço. Amém. Estava pensando um pouco sobre adoração essa semana, tanto que o primeiro louvor que eu trouxe aqui é Aqui Viemos Te Adorar. E nessa última semana, como os irmãos sabem, aconteceu uns fatos meio estranhos, que é permissão de Deus também, sobre doenças. Adorar a Deus, às vezes a gente, agora mesmo vinha conversando com a minha esposa no carro e estava dizendo, a gente tem costume de adorar a Deus às vezes quando está tudo uma maravilha, né? Mas esse Deus é bonzinho, né? Quando eu tenho um carro bom para andar, quando eu tenho uma casa boa para andar, quando eu tenho amigos bons para me ajudar, quando eu preciso, porque muitas vezes a amizade que o mundo apresenta é aquela amizade só que quando está tudo bem, tem um monte de gente querendo ser teu amigo. Então fica fácil dizer, nossa, como esse Deus é bom, né? Mas o nosso Deus é bom em toda e qualquer circunstância. Toda, a palavra toda já diz. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim, que às vezes é ruim aos nossos olhos, mas não é, tudo crescimento para nós. Devemos adorar nosso Deus com temor, fugindo do pecado, fugindo da ira. Peço que os irmãos se coloquem de pé e vamos cantar o primeiro louvor, que é Aqui Viemos Te Adorar. Aqui
Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor a Cristo, aceita a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confie a nossa adoração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confie a nossa adoração. Salmo 145, 3 até o 6, por favor. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu louvarei de tuas grandes obras. A próxima canção é Digno é o Senhor, e na verdade essa passagem aqui do Salmo 145 é o que nos ensinaram a fazer lá atrás, que era de reconhecer a grandeza do Senhor, passar de geração para geração. Alguém passou para o nosso pastor o amor de Deus, a graça de Deus, ele foi aceito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou para a família deles, Jesus já tinha um plano na vida deles, eles foram aceitos, e assim por diante. Me refiro ao pastor por questão de ser quem cuida de nós na igreja, mas todos os irmãos que estão aqui são salvos, de alguma forma estão tentando passar essa grandeza, esse amor, essa grande salvação para os seus, né? Então, é o que a gente tem feito, a gente está aqui na frente falando de Deus, e como eu sempre gosto de deixar bem claro, a gente sempre tem que cuidar do nosso testemunho. Não adianta eu ser um crente de quarta, quando eu tenho meu culto de louvor, e um crente de domingo, quando eu tenho que pegar a Bíblia e sentar no banco. A gente tem que cuidar muito o nosso andar com Deus, principalmente. Segunda canção, então, Digno é o Senhor. Graças pela cruz, Senhor.
Próxima música, Graças Dou, a música das ofertas. O irmão que veio preparado para trazer a sua oferta, por favor, pode trazer aqui à frente. Graças Dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ter. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, teu amor e perdão por meus pecados levados na cruz. Felipe, pode orar pelas ofertas, por favor? Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo, Senhor, que temos aqui de louvor e adoração, Pai. Te agradeço por essa forma de poder te adorar e te louvar, Senhor, que é também esse momento dos dízimos, Senhor, o momento das ofertas, reconhecendo o Teu amor, reconhecendo o Teu cuidado, Pai, reconhecendo que o Senhor nos dá muito além daquilo que merecemos, Pai. Te peço que nossa igreja continue, Pai, fazendo como sempre tem feito, direcionando esses recursos, Senhor, sendo grato ao Senhor e sabendo que isso é uma parte daquilo que aqueles que aqui congregam, aqueles que aqui estão conosco, Pai, contribuem com essa igreja, sabendo que é o Senhor quem nos sustenta, que é o Senhor quem dá tudo isso, Pai. Direciona a liderança, direciona a igreja, direciona a assembleia, Senhor, a fazer a forma correta, sempre, Senhor, em administração e investir sempre no Teu reino, Pai. Te louvo por cada pessoa, te louvo por todos que estão aqui, te louvo por cada contribuição também, Senhor, que seja sempre de coração e com entendimento desse momento, Pai. É no nome do Teu Filho que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Filipenses 2, 9 até 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, como é bom poder falar o nome de Jesus, né? Outro dia eu estava aqui dirigindo o culto e falei para os irmãos que já tiveram alguma oportunidade de parar em frente a um espelho e falar poderoso Deus várias vezes. Não tem como não se arrepiar e não amar esse Deus cada vez mais, né? É um nome muito poderoso, um nome muito tremendo. E como é bom a gente falar e agir como verdadeiro filho de Deus, né? Quanto mais a gente fica íntimo das Escrituras, da palavra santa, da palavra sagrada, eu acho que mais, eu tenho certeza, mais ele se agrada da gente, e mais a gente vê como esse nome de Jesus, esse nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ele é doce, né? Então, essa última canção que eu trouxe, que para mim é uma das mais bonitas que nós temos no nosso cenário ali, é Doce Nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome
Roberto, por favor. Vamos orar novamente. Senhor Deus e Pai amado, louvamos a Ti, Pai, mais uma vez, que o Senhor tenha se agradado desse primeiro momento do nosso culto, Pai, que o Senhor prepare nosso coração agora para a palavra que o pastor Roberto estudou para nos trazer, que o nosso coração esteja como terra fértil, esperando, Pai, pela semente a ser plantada. Quem não conhece ainda da Tua palavra, Senhor, quem não conhece da Tua graça, dobre o joelho e renda-se, Senhor, porque é o que eu peço, porque a vida eterna só vem através de Ti, Pai, como cantamos agora. É só o Senhor que nos dá salvação, Pai. Agradeço pelo momento até aqui, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que mais uma vez eu oro e agradeço. Amém. Tá bom. Muito bom dia a todos que estão conosco aqui na sede da nossa igreja. Bom dia aos que estão assistindo esse culto no YouTube. É uma grande alegria podermos cultuar junto ao nosso Deus, reconhecer a sua presença entre nós e reconhecer verdadeiramente que o seu nome é doce e só de pronunciar o nome de Jesus, os nossos medos se vão. Isso significa, na verdade, ter um relacionamento com o Senhor pessoal, verdadeiro, real, e quando isso é realmente a nossa experiência, nós podemos até sentir medo, mas eles se vão, porque nós estamos ali firmes na rocha, que é Cristo. Então, obrigado por sua participação. Eu tenho falado aqui nas últimas semanas que por algumas semanas nós vamos estar olhando para aquilo que é o dever de todo homem. E o dever de todo homem é se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. E se este homem deseja ter uma vida com propósito, uma vida abundante aqui, agora, e uma vida de felicidade, de delícias eternas na presença do Senhor, precisa se converter ao Senhor aqui e agora, nesse momento. O dia da salvação é hoje, o tempo é agora. Então, pela urgência do assunto, pela urgência que todos os homens têm de tomar uma posição diante do Senhor Jesus e da sua obra na cruz do Calvário, nós estamos então no início deste ano olhando para esse assunto tão importante, urgente e essencial na vida de todo homem. E hoje eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no Evangelho de João, capítulo 9, e nós vamos ler juntos os versículos 1 a 7. Evangelho de João 9, 1 a 7. Eu começo a leitura aqui. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Esse episódio aqui, que nós lemos nessa narrativa, pode ter acontecido quando o Senhor Jesus Cristo estava saindo do templo,
pode ter ocorrido algum tempo depois dos eventos que estão descritos no capítulo 8. Nós temos aqui o registro de um homem que era cego de nascença. Ser cego de nascença, especialmente aqui no contexto da narrativa, é um fato que realça a desesperança de vida deste homem, mas também é um fato que realça o milagre maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo operou na vida deste homem. Nós vemos aí no início da narrativa que os seus discípulos, eles fazem uma pergunta um tanto estranha. No versículo 2, nós lemos o seguinte: seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então eles queriam saber se a cegueira deste homem aqui, desse mendigo, fora causada pelos seus próprios pecados ou pelos pecados dos seus pais. E eu fico me perguntando, será que esses discípulos aqui acreditavam em alguma forma de reencarnação? Será que eles estavam sugerindo que o homem poderia ter nascido cego por causa dos pecados que Deus sabia que ele haveria de cometer depois do seu nascimento? Então, não deixem de observar aqui na narrativa que quem fez essa pergunta foram os discípulos do Senhor. Para mim aqui parece claro que eles pensavam que a cegueira deste homem estava diretamente ligado ao pecado da família. Mas isso não é necessariamente assim. Nós sabemos que a doença, o sofrimento, a morte, elas chegaram ao mundo basicamente como resultado do pecado, mas nem todo o sofrimento que uma pessoa sofre é por causa do pecado. E ao responder aos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte, versículo 3: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele não está dizendo, ao fazer essa afirmação, que o homem não tinha pecados. Ele não está dizendo também que os seus pais não tinham pecado. Ele está dizendo aqui que a sua cegueira não era o resultado direto do pecado na vida dele. Deus permitiu que esse homem nascesse cego, a fim de que ele, o homem, fosse um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de manifestação das poderosas obras de Deus na sua vida. Antes desse homem aqui nascer, o Senhor Jesus Cristo sabia que ele daria vida àqueles olhos cegos. Em acréscimo a essa explicação aqui do Senhor Jesus, ele manifesta o seguinte aos seus discípulos, versículo 4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. O Senhor Jesus Cristo sabia que ele tinha 3 anos aí de ministério público, antes de ele ser crucificado, e cada momento desses 3 anos deveria ser gasto no serviço de Deus. Então, aqui está um homem cego, desde o seu nascimento, e o Senhor Jesus Cristo, ele deveria realizar um milagre de cura, mesmo que este dia onde isso vai acontecer era um sábado. O tempo do seu ministério público logo terminaria, e ele não estaria mais aqui na terra. Então, fazendo um parênteses aqui no foco da narrativa, nós temos aqui um lembrete muito importante para todo o crente. O dia de Cristo está chegando.
A noite vai alta, vem chegando o dia, diz o apóstolo Paulo. E neste dia, o dia de Cristo, o nosso labor, o nosso trabalho, o nosso serviço findará, terá fim aqui nessa terra. E talvez o que nós precisamos nos perguntar, e agora eu estou falando para você que é um crente, você como crente, de que maneira você está usando o tempo que você tem agora, que você tem hoje? Você está cumprindo as tarefas que lhes foram dadas por aquele que te chamou, te enviou e também te salvou. Então nós temos aqui um homem cego de nascença. Possivelmente ele estava sentado ali junto à porta do templo, ele era um mendigo cego, ele devia ser muito conhecido dos frequentadores do templo. Notem, esse homem aqui, ele não podia ver Jesus. Mas sabem o que é melhor do que isso? Notem aí o versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. O cego, ele não podia ver Jesus, mas Jesus viu o homem cego de nascença. Agora, havia muitos cegos em Israel, mas Jesus, ele olhou para este cego aqui com um olhar especial, com um olhar de compaixão. O cego não o podia ver, mas Jesus viu o cego. E talvez haja pessoas aqui hoje, ou assistindo aqui o culto no YouTube, que também não podem ver Jesus. Estão cegas espiritualmente, mas eu estou convencido de que o Senhor Jesus Cristo, Ele está olhando para cada uma dessas pessoas, e o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um olhar clínico, e Ele está sondando os seus corações, e Ele está considerando o que Ele vai fazer com esta pessoa. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem grande interesse em pegar o pecador cego, que espiritualmente é um mendigo cego, e então iluminá-lo, dar-lhe vida, fazê-lo enxergar a sua glória. É possível que esse cego, que era cego de nascença, ele não valorizava muito a visão, o enxergar, porque ele era um cego de nascença. Quem nunca enxergou na vida, quem é um cego de nascença, não entende o que a falta de visão significa. E pode ser que alguns que estão me ouvindo nesta manhã não têm noção alguma da alegria, da verdadeira fé, não tem entendimento do que seja a vida eterna e não consegue perceber o que é luz espiritual. Talvez você nunca enxergou antes e por isso você desconhece a sua própria infelicidade de ser cego. E talvez você esteja participando desse culto nesta manhã sem qualquer interesse na salvação da sua alma, sem qualquer interesse em buscar Jesus. Notem que esse mendigo cego aqui, ele não orou pedindo visão. Pelo menos isso não está registrado aqui na narrativa. Agora, embora ele não pediu, Jesus deu visão a este cego. Jesus frequentemente ele visita aqueles que não o buscam, e ele chega repentinamente a eles, e ele os visita com uma infinita compaixão. E é por causa disso, da sua infinita compaixão,
misericórdia e graça é que pessoas despertam da morte, passam a ter consciência da salvação e se voltam então para Jesus, e talvez esse seja o seu caso neste dia. Algo que é favorável aqui a esse mendigo cego é que ele estava no caminho que Jesus passaria. Ele estava bem no caminho que Jesus passaria. E deixe-me lhe dizer uma coisa, você que está participando deste culto, ou que está assistindo isso no YouTube, você se encontra num lugar cheio de esperança, você se encontra num lugar onde o meu Senhor, Ele está sendo cultuado e adorado. E nós temos orado por muitas pessoas que não conhecem a Cristo, e eu gostaria que você soubesse que Jesus está passando hoje por você, e a minha oração é que você possa estar com o seu coração alerta para isso que eu vou expor nessa manhã, e a minha oração é que o Senhor possa se deter, e Ele possa olhar diretamente para você com o seu olhar de infinita misericórdia. Como o caso aqui desse mendigo cego é altamente instrutivo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa narrativa nesta manhã. E eu tenho 4 pontos para expor aos irmãos. Na semana passada, minha esposa disse que ficou um pouco confuso os pontos. Eu tenho 4 pontos e dentro desses pontos eu tenho subpontos. Então eu vou sempre mencionar aqui quando eu vou passar de um ponto para o outro. E dentro desses pontos eu tenho subpontos, se você está anotando isso, tá bom? Então eu tenho 4 pontos. Primeiramente nós vamos ver a presença do Senhor aqui neste milagre. Em segundo lugar, nós vamos ver de que forma o Senhor realizou este milagre. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a ordem direta do Senhor ao homem cego. E finalmente nós vamos olhar para a confirmação do milagre. Então são 4 pontos. Então, primeiro ponto, vamos pensar aqui na presença do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Agora, notem aí o versículo que nós não lemos, que é o versículo 11. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Então, primeiro aspecto importante dentro deste ponto. Primeiro aspecto importante. Jesus lhe curou a cegueira, e a primeira pessoa que o cego viu depois de ser curado foi Jesus. Não há dúvidas nenhuma que este milagre aqui ele aconteceu por intermédio de Jesus. E tão logo este homem recebeu luz, quem lhe apareceu em primeiro lugar foi Jesus. E Jesus se tornou a pessoa mais importante na sua vida. Tudo o que aquele homem sabia, este cego aqui, era que Jesus era o seu nome. E ele passou então a fixar os seus olhos em Jesus. E ele passou a enxergar cada vez mais. Notem o versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Ele declarou isso, que este que o havia curado era um profeta. Ele declarou isso na cara dos fariseus.
E mais adiante, este homem cego aqui, ele respondeu ao Senhor Jesus que ele acreditava que ele, Jesus, era o Filho de Deus, e então ele o adorou. Notem os versículos 35 a 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus curou o cego, Jesus o salvou, Jesus está inundando a alma deste homem, Jesus trouxe esta alma das trevas para a luz. Então esse é um primeiro aspecto importante. Logo que esse homem passou a ver, a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Segundo aspecto importante dentro desse primeiro ponto, a presença de Jesus revela também a sua autoridade. Agora notem aí o versículo 7. Então lhe disse Jesus: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Observem que essas palavras aqui não são palavras de Pedro, não são palavras de Tiago, nem são palavras de João ou do apóstolo Paulo. Essas palavras aqui são de Jesus. Jesus disse para ele: vá lavar-se no tanque de Siloé. E o homem obedeceu. E deixe-me dizer a todos vocês, a ordem do Evangelho é: creia e viva. O Evangelho é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele provém da suprema autoridade do Rei Jesus. Jesus ordena em seu Evangelho que as pessoas se arrependam e creiam. Como é que você pode desobedecer à suprema autoridade de todo este universo? A garantia do Evangelho que nós pregamos é a autoridade de Cristo. Obedeça ao Evangelho e você obterá a salvação da sua alma. Esse cego aqui obedeceu e ele foi curado, ele foi salvo. Terceiro aspecto importante: a presença de Jesus e o seu poder foram reconhecidos imediatamente pelo cego. Versículo 30, o homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sempre que este cego aqui dava testemunho, ele tinha certeza de que fora Jesus que o havia curado. Ele dava glória a Jesus e somente a Jesus. Ele não atribuiu a cura ao método que o Senhor Jesus Cristo usou aqui. Foi Jesus quem o curou. Jesus estava ali presente para abrir os seus olhos. E sabe, meus queridos, assim também é hoje. O Senhor Jesus Cristo, ele está presente para abrir os olhos daqueles que são espiritualmente cegos. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos ver de que forma o Senhor realizou o milagre. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter curado este homem aqui, sem fazer uso de qualquer meio. Ele poderia ter realizado essa cura aqui na vida desse mendigo cego de qualquer modo.
Mas o versículo 6 diz: tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então notem o seguinte: o Senhor Jesus cuspiu no chão, ele misturou a terra com saliva e ele aplicou isso nos olhos do cego. E aqui também nós temos alguns aspectos que são importantes, que eu gostaria de destacar. Primeiro aspecto importante: a maneira como Jesus realizou este milagre, ela parece bastante excêntrica. Cuspir e fazer lodo com saliva e terra é algo muito singular, é algo muito estranho, eu diria que é algo muito estranho e singular. Mas sabem que assim também é o Evangelho no entendimento daqueles que são sábios neste mundo. Eles acham tudo muito estranho. E há pessoas que comentam o seguinte, talvez você já ouviu isso, eu ouço isso com frequência: parece estranho que se possa ser salvo somente crendo. É muito estranho isso. As pessoas acham que isso é tão estranho que elas inventam 50 outras maneiras de serem salvas. Então vamos supor que, ao invés de o Senhor Jesus Cristo ter feito aqui desse jeito, cuspido no chão e misturado saliva com terra, vamos supor que ele tivesse tirado aí da sua sacola uma caixa de ouro. E dentro dessa caixa de ouro ele tiraria uma pequena garrafa de cristal. E dentro dessa garrafa tivesse uma substância, ou um óleo, ou uma especiaria. Então ele pegaria essa substância, ele pingaria isso nos olhos aí do cego, e os olhos do cego teriam se aberto. Qual teria sido o resultado disso? As pessoas teriam dito o seguinte: que remédio maravilhoso! Que remédio é este? Qual é a sua composição? Quem criou a fórmula? Será que isso é um encantamento? Será que Salomão descreveu alguma coisa sobre isso lá nos seus livros? Onde o Senhor Jesus Cristo aprendeu acerca dessas gotas incomparáveis? Vocês percebem para onde isso vai? Onde tudo isso levaria? A atenção teria se concentrado nos meios, no remédio, em vez de no Senhor. O Senhor Jesus, ele não usou aqui nenhum óleo raro, nenhuma substância balsâmica, ele usou terra e saliva. E ninguém diria que a saliva curou o cego, ou a mistura de saliva com terra. Agora, o Senhor pode ter sido muito excêntrico aqui no método que ele usou para fazer a cura, na escolha desse meio, mas na verdade ele foi bastante prudente e sábio. Este homem aqui, ele foi abençoado e ao mesmo tempo toda a glória foi dada a Deus. Um segundo aspecto importante: certamente muitas pessoas acharam esse método totalmente inadequado. Um lodo com saliva é completamente inerte. Lodo com saliva não pode curar cegueira. O lodo por si só não tem nenhuma eficácia, mas quando o lodo está nas mãos do Senhor, ele pode servir aos propósitos do Salvador. E aí no versículo 7,
Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Depois de lavar os seus olhos lá no tanque de Siloé, o homem voltou vendo. Agora, meus queridos, pode parecer, em princípio, que o Evangelho não tenha poder para salvar o pecador. Mas como o apóstolo Paulo assevera lá em Romanos 1,16, ele diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, porque elas são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Romanos 1,16. Então, embora o Evangelho pareça tão inadequado como essa mistura aqui de saliva com terra, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um terceiro aspecto dentro desse contexto: o Senhor Jesus parece ter feito algo em contrariedade com a lei. Versículos 13 e 14. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então ali estava um mendigo cego, e ali também estava um homem, ou o filho do homem, chamado Jesus, fazendo aí lodo, cuspiu no chão e misturou com terra, estava fazendo lodo. Talvez os fariseus iriam dizer que ele estava fazendo tijolos naquele dia, fazendo isso, porque sabe, dos fariseus a gente pode esperar de tudo. Não seria isso uma grave transgressão da lei? Tem aqueles que dizem para nós que o Evangelho, ele despreza a lei. Mas, na verdade, o Evangelho, ele despreza todo o esforço que o homem faz para salvar-se a si mesmo. O Evangelho, ele se estabelece sob a lei, e ele incentiva a verdadeira obediência. E quando o Senhor Jesus Cristo disse aí para o homem: vá lavar-se no tanque de Siloé, ele estava ensinando obediência, e ele estava ensinando obediência da melhor espécie. As obras da lei, elas nunca podem justificar o homem. O apóstolo Paulo também diz lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Então, meu querido, não critique o Evangelho. Não o critique por ser tão simples. O seu dever, a sua responsabilidade é crer no Evangelho. Aquele que crê em Jesus está dando o primeiro passo na grande lição da obediência. Confiar em Jesus é a essência da obediência. Vamos ao terceiro ponto. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a ordem direta do Senhor Jesus Cristo a esse homem cego. Versículo 7. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora me escute bem. Este homem aqui, esse mendigo cego, esse cego de nascença, ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir.
E a salvação, ela vem até nós não por meio de uma visão, de um cerimonial. A salvação, ela vem até nós pelo ouvir da palavra de Deus. E eu digo a vocês que os ouvidos, eles são os melhores amigos do pecador. Alguns aspectos importantes aqui desta ordem. Primeiro aspecto importante. A ordem de Jesus Cristo para este homem aqui foi uma ordem extremamente específica. Ele diz: vá lavar-se no tanque de Siloé. Tem alguma complexidade aqui nessa ordem? Tem alguma coisa aqui que não dá para entender? Que não faz sentido? Não sei, Senhor, o que o Senhor está dizendo. Vá lavar-se no tanque de Siloé. A ordem do Senhor para este homem cego foi específica. Agora, o Evangelho, ele também é extremamente específico. Lá em Atos 16, versículo 31, lá na conversão do carcereiro de Filipos, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tem alguma complexidade nisso? Você não entendeu alguma coisa? Crê no Senhor Jesus e será salvo. A ordem do Evangelho não é faça essa ou aquela obra, mas sim creia. A ordem do Evangelho também não é creia em um ministro, creia em um sacerdote, creia em um pastor ou creia em qualquer outro ser humano. Mas a ordem do Evangelho é creia tão somente em Jesus. É muito complexo isso. Se esse homem cego tivesse contestado, se ele tivesse dito o seguinte: não, eu não vou me lavar no tanque de Siloé, eu vou fazer melhor do que isso, eu vou me lavar no Rio Jordão, porque foi lá no Rio Jordão, por exemplo, que Naamã se livrou da sua lepra. Se ele tivesse contestado, se ele tivesse achado que era melhor se lavar lá no Rio Jordão, o que teria acontecido com ele? Isso teria sido totalmente inútil para ele, sem proveito nenhum. Agora notem, o cego aqui, ele não pediu razões. Por que eu tenho que me batizar, eu tenho que me lavar nesse tanque em Siloé? Por que, Senhor? Ele não pediu razões. Ele obedeceu imediatamente. E você precisa crer no Senhor Jesus para que você seja salvo. A fórmula do Evangelho, a mais longa que eu conheço no Evangelho, se apresenta da seguinte maneira. Aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Esta, para mim, é a fórmula mais longa que nós encontramos no Evangelho, a respeito da salvação. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É muito complexo isso? É simples. A fé, ela deve ser confessada por meio da obediência. E a fórmula é essa: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho de Deus está condenado. Esta fórmula do Evangelho, essa essência do Evangelho também me parece algo bem específico. Um segundo aspecto importante, a ordem de Jesus, ela foi profundamente simples. Vá lavar-se no tanque de Siloé. Agora, qualquer pessoa pode lavar os seus próprios olhos, ainda que seja um cego.
Qualquer pessoa pode lavar os seus próprios olhos. Era uma tarefa simples para uma pessoa simples. E assim também, meus queridos, é o Evangelho. Ele é tão claro quanto água. Você não precisa se ajoelhar 20 vezes e se levantar 20 vezes. Você não precisa aprender a falar uma dúzia de palavras estranhas. O ato da salvação, ele é muito simples. Creia e viva. Confie em Cristo, descanse nele, aceite a obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Sintetizando a fórmula do Evangelho, creia e viva. Terceiro aspecto importante aqui desta ordem de Jesus ao cego, ela foi claramente pessoal. Então vejam, específica, simples, pessoal. Porque aí no versículo 7, o Senhor Jesus Cristo diz ao cego: vá lavar-se. Vá você lavar-se. O homem aqui, ele não podia enviar um amigo ou um vizinho no seu lugar. Também os seus pais não poderiam ir no lugar dele. Vá lavar-se, você tem que ir lá. Também não adiantaria muito ele dizer o seguinte: ok, Senhor, eu vou pensar a esse respeito, eu vou orar sobre isso. Não, ele precisava ir, e tinha que ser ele mesmo, ele pessoalmente. E assim também é com o pecador. O próprio pecador deve crer em Jesus, e tem que ser a sua fé, e não a fé de um amigo, ou a fé de um parente, ou de um familiar. São os seus olhos que precisam ser abertos, e portanto é você mesmo que tem que ir ali ao tanque, entre aspas, de obediência a Cristo. Você precisa crer pessoalmente para você ganhar a vida eterna. É uma ordem pessoal. Se você deseja ser salvo, você não pode ficar aí calmamente sentado, esperando o tempo passar, esperando que Deus o salve. E eu vou dizer com toda a responsabilidade aqui: eu não tenho autoridade para encorajar você a se manter inativo e rebelde. Se Jesus ordena que você vá e se lave, como é que você ousa permanecer aí parado? Quarto aspecto importante: a ordem de Jesus, ela foi para o momento presente. Jesus não disse aqui para esse homem: vá lavar-se no tanque amanhã ou daqui a um mês. Caso esse cego aqui tivesse protelado e não ido, sabe o que teria acontecido com ele? Ele continuaria cego. E talvez ele continuasse cego até o dia do juízo. Se você é uma pessoa que acha que ainda não é conveniente se converter a Jesus, se você é uma pessoa que acha que você ainda não precisa disso agora, se você é uma pessoa que acha que isso é um assunto que eu vou resolver mais tarde, eu tenho muitas coisas ainda que eu preciso tratar aqui na minha vida, se você pensa que ainda não é preciso vir a Jesus, que isso é um assunto que você pode deixar para mais tarde, então, meu amigo, eu não tenho maiores esperanças em relação a você. Eu não posso lhe indicar outra salvação
que não seja a salvação do presente momento, do aqui e agora. E eu falo com muita responsabilidade isso: aquele que não for salvo hoje, talvez, e até provavelmente, não será salvo jamais. Se você não vem a Cristo agora, hoje, no momento em que Jesus está olhando para você, se você não vem a Jesus Cristo nesse momento, então vá e permaneça cego para sempre. A questão para você pode ser agora ou nunca. Hoje é o dia da salvação. Amanhã nada mais é senão outro dia. Ontem já foi. O amanhã não lhe pertence. Tudo o que você tem é hoje. E não caia na armadilha do diabo. Você poderá ficar eternamente perdido se você deixar essa decisão para mais tarde. E como eu sempre repito, não deixe para mais tarde. Por quê? Pode ser tarde demais. Agora vamos para o quarto e último ponto. Vamos olhar aqui para a confirmação do milagre. E é exatamente nisso que eu quero me focar, indo agora para o final desse sermão. Eu fico imaginando aqui que esse homem cego, ele deve ter sido ajudado por amigos a ir até o tanque de Siloé. Certamente, os amigos que estavam ali ao seu redor, esses amigos, ou aqueles que estavam ao seu redor, eles viram que Jesus colocou aquele lodo de saliva com terra nos olhos do cego, eles viram isso. Certamente eles ouviram também a ordem do Senhor: vá lavar-se lá em Siloé. E alguns se dispuseram então a ajudar o mendigo cego. Eu penso que também no meio dessa ajuda aqui havia muita curiosidade. E a curiosidade inspirava talvez muito daqueles que estavam ali ajudando. Então imaginem o seguinte: eles chegam no tanque com o mendigo, esse homem desce os degraus, ele está ali perto da água, ele curva a sua cabeça, ele lava os seus olhos. O que acontecerá? O lodo se foi dos seus olhos, mas o que mais aconteceu? De repente o homem, ele levanta a cabeça, ele levanta os seus olhos e ele grita: eu estou vendo, eu estou vendo. Eu penso que deve ter acontecido ali um grande alvoroço produzido ali por toda a turma, e talvez muitos dissessem: que maravilha, que coisa espetacular isso, hosana, hosana, bendito seja o nome de Deus. E o mendigo cego, ele gritava: eu lavei os meus olhos e agora eu posso ver. Alguns aspectos importantes aqui desta confirmação. Primeiro aspecto importante: o cego, ele passou a ver imediatamente. Mais uma vez esse versículo 7, vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e ele voltou vendo. O homem, ele se lavou e a sua cegueira se foi. E sabe, meus queridos, a vida eterna, ela é recebida também em um instante. Não precisa um movimento sequer do relógio para um pecador ser justificado. No momento em que você crê em Jesus, naquele exato momento você terá passado da morte para a vida. Que o Senhor Jesus Cristo possa operar a sua salvação agora.
este homem passou a ver imediatamente. E a salvação pode chegar a você no exato instante em que você crê em Jesus. Segundo aspecto importante, este cego, ele sabia que agora ele podia ver. Versículos 24 e 25. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Ele não tinha dúvidas quanto a isso. Ele estava vendo. Sabe, meus queridos, existem muitas pessoas que vivem toda a sua vida sem saberem se são salvas ou não. Isso não é fé, isso é um desconforto, isso é uma agonia constante, permanente. A salvação, ela vem pela fé no Senhor Jesus Cristo, e essa salvação, ela é uma salvação consciente. Como esse cego sabia que ele podia ver, aquele que é salvo sabe que ele é salvo. Os seus olhos ficam tão abertos que você não tem dúvidas alguma de que realmente você pode ver. Aquele homem agora, ele podia ver, e mais do que isso, ele sabia que ele podia ver. Quando você crê em Jesus, e você recebe a salvação de Jesus, você tem consciência de que você é uma nova criatura. Você foi feito uma nova criação em Jesus Cristo. Que você possa crer em Jesus e que você possa saber que verdadeiramente você é uma pessoa salva. Terceiro aspecto importante. As pessoas ao seu redor, elas constataram que ele podia ver. Versículo 9. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então notem o seguinte aqui: algumas pessoas, elas não conseguiram acreditar que este mendigo cego tinha sido curado de repente. E aí algumas pessoas diziam: sim, é ele. Agora outras pessoas hesitavam. Elas diziam: não, não é ele, mas se parece com ele. Agora, vocês sabem que um homem que é cego, quando ele tem os seus olhos abertos, se ele é curado da sua cegueira, ele é um homem bem diferente de um homem cego. Nós reconhecemos facilmente um cego quando nós nos deparamos com um. Quando um cego é curado da sua cegueira, ele é bem diferente. Na verdade, as pessoas reconheceram que algo havia acontecido com aquele cego, mas elas não estavam acreditando naquilo que tinha acontecido. Mas uma coisa, todos eles tinham certeza: aquele homem que estava ali diante deles, aquele homem podia ver. E nem uma daquelas pessoas questionou o cego. Nós não temos registro na narrativa, nenhuma pessoa disse para ele: você tem certeza que você está enxergando? Assim também, meus queridos,
os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão constatar que você se converteu. Quando você crer em Cristo, verdadeiramente, as pessoas ao seu redor, elas vão descobrir isso. A maneira como você vive irá mostrar isso. O seu testemunho vai comprovar isso. A conversão genuína, ela não consegue ficar oculta. A conversão verdadeira, me desculpe a comparação, pode ser um pouco grosseira, mas a conversão genuína, ela é como a tosse. Você não pode esconder a tosse. Se uma pessoa tem tosse, todas as pessoas vão saber disso. E assim também é com a graça de Deus na nossa vida. Se você tem a graça de Deus na sua vida, todas as pessoas vão saber isso. Ninguém pode esconder a graça de Deus em sua vida. De novo, se você crer em Jesus, todas as pessoas saberão, porque você terá uma vida nova, você vai deixar as coisas antigas, e a sua vida, ela será tão diferente, mas tão diferente, radicalmente tão diferente, que as outras pessoas que vão estar olhando ao seu redor, elas vão dizer o seguinte: será que é ele mesmo? Ou será que é alguém que se parece com ele? Por fim, quarto aspecto importante. Aquele homem, ele mostrou-se disposto a perder tudo o mais e obedecer a Jesus. Versículo 27, começando no versículo 27. Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Imagina a resposta aos fariseus. Acaso vocês querem também ser discípulos dele? Por isso estão me perguntando tantas vezes. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Então notem aqui o seguinte: os judeus, eles expulsaram este homem cego aqui da sinagoga, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele não se importou mais com os judeus. Ele queria adorar ao Senhor. E talvez alguns tenham dito para ele o seguinte: pobre homem, ele foi expulso da sinagoga. Mas ele respondia o seguinte: não tenha pena de mim. Cristo me viu, Cristo me curou, Ele me salvou. Podem me expulsar de todas as sinagogas. Por que eu iria me importar com as sinagogas se agora eu tenho o Messias? Eu era um homem cego quando eu estava na sinagoga, mas agora que eu estou fora dela, eu tenho visão. Meu querido, quando você se torna um cristão, o mundo o detesta, o mundo o humilha,
maltrata você. Agora, o que isso importa? Alguns vão até se afastar de você, mas isso é a melhor coisa que eles podem fazer em seu favor, se afastar de você. O mundo realmente presta um grande favor ao crente quando o expulsa do seu meio. Ficar fora do mundo é o lugar mais seguro para nós. O fato de nós amarmos os irmãos e de nós odiarmos ao mundo é uma boa evidência de que a obra da graça de Deus está presente nas nossas vidas. Me encaminhando aqui para o final, o Senhor Jesus Cristo, Ele salvou esse mendigo cego aqui no exato momento em que ele creu. Será que o Senhor Jesus Cristo está olhando para você neste momento? Será que Ele está vendo você neste momento? Ele está passando? E eu tenho certeza que Ele está olhando para você. E o Senhor Jesus Cristo, Ele pode regenerar, Ele pode iluminar, Ele pode perdoar, Ele pode salvar todos aqueles que vivem nas trevas do pecado, na escuridão da sua descrença e na alienação de Deus. E eu digo mais uma vez e pela última vez nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo está passando e Ele está olhando para você. Será que você não gostaria de deixar a cegueira neste momento e passar a ver a glória de Deus? Curve sua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, graças nós te damos pela Tua palavra, graças nós te damos pela Tua pessoa, graças nós te damos pela salvação que está em Cristo Jesus. Senhor, eu era cego, eu estava perdido, e o Senhor me olhou, o Senhor teve compaixão de mim, o Senhor me encontrou na minha miséria, no meu desespero, na minha indignidade, e o Senhor abriu os meus olhos, e eu passei a ver. Eu era morto e revivi. E Senhor, todas essas coisas não têm nada a ver comigo, com qualquer mérito que eu pudesse ter diante do Senhor, mas unicamente por causa do Teu amor salvador, da Tua graça. Obrigado, Senhor, que nós vemos ilustrado na vida desse mendigo cego a Tua grande salvação, o Teu grande amor, a Tua compaixão. E eu sei, Senhor, que existem milhares de pessoas ao nosso redor, e talvez muitas delas nos ouvindo nesta manhã, que também estão nessa triste condição, mortas, espiritualmente cegas. E só o Senhor pode ministrar graça a esses corações, trazer luz aos seus olhos e salvação à sua alma. E eu venho clamar por misericórdia. Senhor, tem compaixão e manifesta a Tua graça salvadora na vida de todos aqueles que neste momento estão olhando para o Senhor, estão considerando todas estas palavras que foram expostas aqui. Se manifesta na vida deste Senhor, trazendo arrependimento, fé, salvação. E todos nós que já temos andado com o Senhor, nos ajuda, Senhor, a exemplo desse mendigo cego aqui, não olharmos para as coisas que perdemos, mas para aquilo que ganhamos, estando com o Senhor, no seu caminho e em comunhão profunda contigo. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, e nos abençoe no restante deste domingo, todos os compromissos que nós temos ainda,
e nos abençoe também em toda essa semana. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço pela sua participação no culto. Insisto com você, meu amigo, se essa palavra tem perturbado o seu coração, a sua alma, se você percebe que Jesus está olhando para você, não faça de conta que não é com você. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Agora é o tempo da salvação. Volte-se para Jesus, creia nele, entregue o seu coração para ele e passe a desfrutar de uma vida inteira e de toda uma eternidade na presença do Senhor. Muito obrigado por sua participação, obrigado por aqueles que estão assistindo aí no YouTube, que Deus nos abençoe, e nós vamos encerrar nosso tempo aqui juntos, ainda com aquela música que cantamos no primeiro momento, Doce Nome. Um bom dia a todos. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz